bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo a este vídeo. Mas eu desejo um dia, uma semana feliz para você, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei eterno e Salvador. Vou ler Mateus capítulo 3, dos versículos 1 a 10, que fala sobre a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho, a mensagem dele, a pregação dele era: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E produzam fruto digno de arrependimento. Nosso assunto, a partir de hoje, arrependimento. O estudo sobre arrependimento, essa doutrina bíblica, este ensino da palavra de Deus, nos ajuda, vai nos ajudar a explicar o significado do arrependimento e qual o seu papel na obra da salvação. E também vai fazer com que nós analisemos em nós mesmos como esse arrependimento é identificado em nossa vida. E terceira coisa, a decisão de assumir o compromisso de se afastar cada vez mais do pecado, aproximando-se mais de Deus. A conversão é uma única bênção espiritual presente na ordem da salvação, que nós estudamos na lição que terminou domingo passado. Mas a conversão tem dois elementos dentro dela
que são arrependimento e fé. Esses assuntos são importantes para nós compreendermos todo o ensino sobre salvação. E ao estudarmos sobre arrependimento, isso vai nos estimular a se afastar cada vez mais do pecado e vivermos em santificação, em santidade ao Senhor, arrependendo-se verdadeiramente do pecado quando nós o cometemos. E o arrependimento é uma atitude cristã que precisa estar presente na conversão. Mas o arrependimento não se limita à conversão. O arrependimento deve fazer parte de toda a nossa vida cristã, servindo assim como instrumento de Deus para nos afastar do pecado. O texto que lemos no início mostra a pregação de João Batista, que era um chamado constante à conversão. A mensagem de João Batista, ela se concentrava em dois ensinamentos que vemos abundantemente no Antigo Testamento, estão presentes lá no Antigo Testamento e com os quais os judeus se identificavam, tinham familiaridade com arrependimento e fé. Então eram temas, assuntos que os judeus conheciam bem, porque o Antigo Testamento falava sobre isso, porque esta era a mensagem dos juízes e profetas de Israel em tempos de crise, quando o povo de Deus, o povo da aliança, o povo de Israel se afastava de Deus completamente e se envolvia em pecados, e diversos tipos de pecados, incluindo a idolatria. Uma idolatria escancarada e chegando até o povo oferecer sacrifícios de animais e até de crianças, de seus filhos, a um ídolo, Moloque. Vemos isso no segundo livro de Reis, no capítulo 23, em Jeremias, no capítulo 32. Então, quando o povo se afastava de Deus, desta forma, se afastava dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus, os juízes e os profetas, eles travavam uma batalha imensa, feroz, para trazer o povo de volta ao arrependimento e à fé em Deus. E aqui em João Batista, nós vemos esse mesmo esforço de João Batista, esse mesmo esforço no ministério de João Batista, porque o Messias, tão esperado, havia chegado e estava prestes a iniciar o seu ministério, mas a incredulidade nos corações cegava o entendimento dos judeus. E este era um pecado
grave, grosseiro, como quanto à idolatria de Salomão, ou os pecados que levaram os judeus ao cativeiro em Babilônia. O povo estava ali diante do Messias prometido, por quem eles tinham esperado por tanto tempo e simplesmente não o reconheceram. Então eles precisavam se arrepender e crer no Evangelho. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, e arrependei-vos, e arrependendo-se, produzam fruto digno de arrependimento. Então é necessário. E você já parou para pensar no papel do arrependimento em sua vida? Porque muitos cristãos parecem pensar que o arrependimento é apenas um papel secundário. Mas ele está presente desde o início da carreira cristã e é um elemento essencial na vida cristã. É o nosso assunto. A partir do próximo domingo, vamos dar início a esse estudo sobre o arrependimento. Hoje, apenas esta introdução para que você medite e saiba explicar o significado do arrependimento, analisar esse arrependimento em sua vida, como esse arrependimento ele está identificado em sua vida e assumir o compromisso de afastar-se do pecado cada dia e aproximar-se de Deus por meio de Cristo Jesus. Isso é muito importante e veremos a importância do arrependimento, o conceito de arrependimento e também obra de Deus e do ser humano. Isso é muito importante. Nós temos que aprender qual é a importância do arrependimento em nossa vida cristã. Faça uma autoanálise e vá se preparando para os próximos domingos ou próximos dias, assistir, participar desta aula sobre este ensino, arrependimento. Leia Mateus 3, de 1 a 10. Arrependam-se, deixo com vocês esse versículo. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.